Então ontem a temporada regular finalmente chegou ao fim e a gente já tem alguns confrontos dos playoffs de 2025 decididos. Mas antes de eu falar disso, cara, se você perdeu o jogo do Clippers contra o Warriors, olha, sei lá, vai ver os highlights no YouTube, vai tentar achar esse jogo, porque assim, foi um jogaço a nível de playoffs. Steph Curry, Jimmy Butler jogando demais, Kawhi Leonard, James Harden também jogaram absurdo, o jogo foi para overtime. Infelizmente, o nosso irmão Draymond Green perdeu uma oportunidade de ouro para finalizar o jogo, ele errou uma bandeja ali, ele tentou cavar a falta, me pareceu, e cara, não rolou. Clippers acabou fechando isso aí e conseguiu a sua vaga diretamente nos playoffs, e o Golden State Warriors vai acabar jogando play-in amanhã contra o Memphis Grizzlies, que também deve ser um jogaço. Salve galera, Iags por aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Como sempre, se vocês curtem o meu conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Vambora! Então galera, assim, playoffs já logo ali, alguns confrontos já foram decididos, eu vou passar aqui rapidamente por tudo que tá rolando e vai rolar aí ao decorrer dos próximos dias. E cara, esses playoffs de 2025, pra mim, deve ser um dos melhores que a gente teve nos últimos anos, porque assim, tem muito time bom. Se eu não me engano, a gente tá falando de 9 times com mais de 50 vitórias na temporada. Então não tem ninguém bobo, obviamente a maioria disso vem do lado oeste, né? Essa conferência tá uma maluquice e com certeza vai prometer um show. O lado leste também, eu acho que assim, a gente tem algumas narrativas bem interessantes. Então, começando do lado oeste aqui, nosso primeiro matchup já definido é Los Angeles Lakers contra o Minnesota Timberwolves, né? O Wolves que conseguiu entrar para os playoffs direto aí, com a vitória contra o Utah Jazz, que o Anthony Edwards também jogou igual um psicopata, acho que 44 pontos, se eu não me engano, alguma coisa assim. E assim, cara, a gente tem LeBron e Luka contra Anthony Edwards. Então, vai ser uma série que não tem como perder, é entretenimento garantido praticamente. E é óbvio, quando a gente pensa em Luka Doncic contra o Minnesota Timberwolves, o que vem à mente? O step back dele contra o nosso querido padeiro Rudy Gobert. Claro, a gente não poderia deixar de pensar isso, o Rudy Gobert já deve estar tendo pesadelo só de pensar em ir contra o Luka Doncic de novo. E a outra narrativa legal que a gente tem é o Julius Randle jogando contra o time que draftou ele originalmente, que foi o Los Angeles Lakers. Então a gente vai ter esse confronto aí de Ant contra o LeBron James, né? Você tem o novato aí chegando na liga, querendo se provar contra o rei, já provado, top 5 jogadores de todos os tempos. Top 1 pra mim, mas tudo bem, não conta pra ninguém. E eu acho que assim, eu acho que o time dos Wolves, eles são bem interessantes porque eles são muito grandes, né? Eles têm muita altura, você tem ali o Rudy Gobert, você tem o Naz Reid, você tem o Jaden Daniels, que também é um cara grande ali pro perímetro. E eles defensivamente são muito bons, eu acho que eles têm caras bons, principalmente na defesa de perímetro. O Ant, quando quer defender, é excelente. O Jaden Daniels, que eu acabei de falar, muito bom. O Nickeil Alexander-Walker, vindo do banco também, excelente defensor. E no lado do Lakers, a gente tem um time que é extremamente versátil. A gente sabe que eles não são dos times mais altos que a gente tem na NBA. Geralmente eles jogam com um lineup um pouco menor, só ali, geralmente o Jackson Hayes jogando de pivô, mas eles são caras extremamente versáteis, né? Então você tem o Vandal, você tem o Rui Hachimura, você tem as três peças importantes em Luka Doncic, LeBron e o Austin Reeves, que qualquer um desses aí consegue te dar tranquilamente 30 pontos em qualquer noite. Então vai ser bem interessante como esse matchup vai ser. E é claro, assim, pensando na troca que a gente teve aí no começo do ano, que foi o Julius Randle indo para o Minnesota Timberwolves, a gente sabe que o Julius Randle ele tem uma certa fama de pipocar nos playoffs. Então eu acho que o Julius Randle vai ser uma peça muito, muito importante se o Wolves quiser ter alguma chance de vencer o Los Angeles Lakers. Eu acho que ele vai precisar aparecer. Como eu disse, tem essa narrativa aí dele jogar contra o time que draftou ele. Mas ele tem jogado melhor de uns tempos pra cá, mas eu acho que ele vai precisar aparecer um pouco mais e de fato ser o segundo melhor jogador daquele time ali pra gente ter uma série bem equilibrada. Seguindo aqui pro nosso outro matchup que já está definido, nós temos o Denver Nuggets contra o Los Angeles Clippers, que está pegando fogo, é um matchup de revanche. Então assim, vai ser muito, muito bom. Então, desde quando o Kawhi Leonard voltou, né, eles estão jogando demais. Eu já fiz alguns vídeos sobre eles aí, falando um pouquinho do time. Então, você tem Kawhi jogando demais, jogou muito ontem. O James Harden tá parecendo que ele é um cara que voltou, né, no tempo aí, jogando muito. Teve 38 pontos, 10 assistências. Zubac jogando muito, vai estar nas conversas de Defensive Player of the Year e Most Improved Player, com certeza. O Norman Powell jogando bem. Cara, sendo bem sincero, eu acho que é o melhor time do Clippers desde a época da bolha, eu diria. Então, assim, tem um tempo que a gente não vê um time do Clippers tão bom assim. É claro, é o Clippers, a camisa pesa, a gente sabe o que acontece com essa franquia,
mas eles estão jogando muito bem. E né, se a gente voltar lá na bolha, não sei quem lembra, mas o Clippers, eles estavam com uma vantagem de 3-1 contra o Denver naquela série lá da bolha. E eles perderam. Então assim, eu acho que tá com aquele gostinho lá no fundo da boca de revanche, cara, eles querem ganhar e a gente obviamente tem Nikola Jokic, que não vai permitir isso acontecer, mas deve ser uma série extremamente pegada. Eu acho que o time do Clippers é um time que Denver deve ter um pouco de trabalho, porque eu acho que os matchups individuais são um pouco complicados, principalmente se o Kawhi Leonard continuar jogando no nível que ele tem jogado. Eu acho que do outro lado a gente tem a narrativa do Russell Westbrook, que era um Los Angeles Clippers, foi pro Denver Nuggets esse ano, então ele está jogando contra o seu antigo time, o seu antigo companheiro, né, de muitos anos de Oklahoma City Thunder também, que é o James Harden. Vai ser bem interessante ver o que ele vai conseguir arrumar nessa série. Como eu disse, os matchups individuais são muito interessantes. Assim, será que o Zubac vai conseguir segurar o Jokic? Eu sei que segurar o Jokic é impossível, mas será que ele vai conseguir se manter ali? O Chris Dunn vai conseguir segurar o Jamal Murray? Qual Jamal Murray a gente vai ter nessa série? Vai ser aquele Jamal Murray que te dá 12 pontos por jogo ou vai ser aquele que te dá 30? Então é algo a se pensar, como que o Denver Nuggets vai conseguir conter tanto o Kawhi Leonard contra o James Harden, que estão jogando insanamente. Então assim, eu particularmente acho que vai ser muito disso. A gente sabe que o Nuggets está passando por um momento um pouco delicado, eles demitiram o técnico semana passada. O Jokic, nesses últimos 3 jogos da temporada aí, tem jogado muito, muito bem, como ele tem feito a temporada inteira, mas ele tem jogado melhor ainda para conseguir manter esse time competitivo e não cair. Eles tinham uma possibilidade de ter caído ali para o play-in, então ele conseguiu manter eles ali na 4ª posição. E obviamente a gente tem um técnico novato nos seus primeiros playoffs da NBA, comandando um time que já foi campeão recentemente. Vai ser muito interessante como ele vai conseguir montar esse time para jogar contra o Clippers. E é claro que o vencedor dessa série vai pegar, ou deve pegar, o Oklahoma City Thunder. Então a gente tem um possível matchup de Jokic contra Shea no segundo round, ou até mesmo Shea contra o time que trocou ele pelo Paul George, né? Então assim, tem algumas outras narrativas ali por trás que a gente vai ter que se manter ligadaços para ver o que vai acontecer. E agora chegando no play-in do Oeste, obviamente a gente tem o primeiro jogo que é amanhã, que é o jogo do 7 contra o 8, Golden State Warriors contra o Memphis Grizzlies. Na temporada regular, o Golden State levou a melhor, ganhando 3 vezes de 4 que eles se encontraram. E assim, Golden State ficando no play-in, né, é uma pena, porque eles realmente estão jogando muito, muito bem. O Grizzlies não tem absolutamente nada a perder. Tem que ver se o Ja vai conseguir jogar nesse jogo contra o Golden State Warriors. Se ele não jogar, eu acho que o Grizzlies não tem muita chance, ao menos que alguma coisa aconteça, mas assim, o play-in, a grande preocupação é essa. É um jogo só, qualquer coisa pode acontecer. A gente viu o Spurs ganhando do Golden State num buzzer beater ali no final da temporada. Então assim, numa dessa aí, você roda e cai pro 8º seed, talvez até fora dos playoffs, dependendo do que acontecer. Mas eu acho que o Golden State deve levar esse jogo bem tranquilamente e se classificar ali em 7º. E do outro lado da chave ali do Oeste, a gente tem o Sacramento Kings contra o Dallas Mavericks. Eu acho que assim, se o Anthony Davis jogar muito, muito bem, tipo um absurdo, eu acho que Dallas tem algum tipo de chance de ganhar do Sacramento, pelo menos nesse primeiro jogo. Mas, no geral, eu acho que desde a vinda do Zach LaVine, de uns 15 dias pra cá, eles têm jogado muito bem, então eu vou dar um pouco do favoritismo, na minha opinião, para o Sacramento Kings. Sabonis, obviamente, sempre bom, você tem muita experiência ali com o DeMar DeRozan também, e Dallas, obviamente, está muito machucado ainda, né, lesões aos seus principais jogadores, como Kyrie Irving, que não vai voltar por causa do rompimento do ligamento. Então, assim, eu acho que Sacramento tem um pouquinho de vantagem ali naquela série. E o vencedor pega o Oklahoma City Thunder ali logo no primeiro round, então, assim, não vai ser nada fácil passar desse primeiro round aí. Então, supondo os resultados aqui do play-in, se a gente tiver um Rockets Warriors, cara, a gente tá falando de uma rivalidade aí clássica do final de 2010, quando a gente tem, né, aquele time do Warriors que era uma dinastia, contra o James Harden no auge dele, né, o Prime Harden ali, que, pô, era série, que era entretenimento também. Então a gente tem essa história, a gente tem o Dillon Brooks possivelmente jogando contra o Memphis Grizzlies, dependendo do que acontecer naquele jogo. Draymond Green contra Şengün, 2 times bem defensivos, cara, deve ser uma sériezaça. E ao mesmo tempo, o PJ Washington tem a possibilidade, jogando ali contra o OKC, dependendo do que acontecer, de ser o herói de novo, igual ele foi ano passado, né? O cara incorporou o Steph Curry, jogou demais, matou 50% da linha de 3 durante a série inteira. Então muita coisa pode acontecer desse lado oeste aí. E é claro que assim, tudo se encaminha pra gente ter um possível Lakers contra Warriors no segundo round dos playoffs, que eu acho que é uma série que todo mundo queria ver no primeiro round, e pode ser que a gente consiga ver no segundo round valendo
mais ainda. E assim, é capaz dessa série ser mais assistida que as próprias finais da NBA. A gente tem LeBron e Luka contra Jimmy Butler, Draymond Green e Steph Curry. Então assim, eu tô torcendo pra isso, particularmente. Vamos ver o que vai acontecer. Então só olhando o chaveamento e como eu acho que deve ficar as coisas, meu palpite para as finais de conferência deve ser OKC e Los Angeles Lakers. Eu acho que o Lakers vai levar melhor do Golden State Warriors ali. Eu acho que o lado de OKC tá relativamente fácil, ao menos que o Clippers dê trabalho, muito trabalho para muita gente. Então eu acho que a gente deve ver aí um OKC contra Los Angeles Lakers na final do Oeste. E aí, seguindo para o outro lado da chave lá da Conferência Leste, a gente vai começar aqui com a primeira série definida, que é Milwaukee Bucks contra o Indiana Pacers. Deve ser uma puta série. A gente sabe que o Indiana Pacers está voando aí nessas últimas 2 semanas finais da temporada. O Tyrese Halliburton jogando muito bem, Siakam jogando muito bem. Eu não vou nem falar do Giannis Antetokounmpo, porque o cara está jogando igual um maluco nos últimos 5, 6 jogos aí da temporada. O que ele teve? 4 triple-doubles seguidos, não foi isso? O Damian Lillard está machucado, mas parece que ele já está treinando. Então, se o Giannis conseguir prolongar essa série, existe sim a possibilidade do Damian Lillard voltar. Eu não sei o quanto isso é verídico, mas eu tenho lido algumas coisas sobre isso. Pode ser que ele fique mais pro segundo round, dependendo se o Bucks conseguir passar. E assim, cara, são dois times que teoricamente não gostam um do outro. Assim, já tiveram tretas no passado, em outras situações, então, assim, vai ser uma série pegada. Bom, e o outro confronto definido, a gente tem o New York Knicks contra o Detroit Pistons. Cara, quem diria que o Detroit Pistons estaria aqui direto nos playoffs depois de uma temporada de 14 vitórias? Acho que ninguém. E cara, o Pistons não tem absolutamente nada a perder, então eu acho que assim, o Knicks precisa levar essa série muito a sério, não vai ser moleza. O time do Pistons é físico, os caras são bons, Cade Cunningham joga muito bem, eu sou muito fã dele, já falei isso aqui no canal. E cara, você sabe que eles vão pra porrada. Literalmente, em vários sentidos. E o Knicks precisa ganhar essa série, de qualquer jeito. E agora pro play-in do leste, obviamente o Boston Celtics vai aguardar o Orlando Magic contra o Atlanta Hawks. Eu acho que o Orlando Magic deve levar essa série. Eu acho que a defesa deles é melhor, então a gente pode possivelmente ver um Paulo Banchero contra o Jason Tatum, como a gente também pode ver Trae Young, que também sempre dá trabalho pro Celtics. Ele ama roubar um jogo ali do Celtics. A gente já viu esse matchup algumas vezes aí no decorrer dessa década aqui que a gente tá. Então pode ser um trabalho, mas eu acho que o Orlando Magic deve levar esse jogo aí. Então falando do outro jogo do play-in também, a gente tem o Chicago Bulls contra o Miami Heat. Cara, no papel, o Miami Heat é o melhor time. Só que eles não têm jogado bem. Eles têm jogado muito mal, principalmente nesse último mês e meio aí da temporada, desde a troca do Jimmy Butler, não tem se encontrado. O Chicago Bulls, em contrapartida, tem jogado muito bem. Eles se encontraram aí no mês de março. Kobe White e Josh Giddey têm jogado muito bem. Eu vou apostar, só porque a gente tem Eric Spoelstra, que é um excelente técnico, eu acredito que Miami deve levar esse jogo contra o Chicago Bulls, depois enfrentar o Atlanta Hawks, onde eu acredito que mesmo com as lesões, eu acho que o Hawks leva, então a gente vai ter aí um Orlando e Atlanta Hawks, Atlanta obviamente jogando contra o Cleveland Cavaliers, e não deve ter nenhum problema para finalizar essa série aí no primeiro round. E aí, olhando os potenciais matchups do segundo round, você tem os Cavs contra ou Pacers ou Milwaukee Bucks. Cara, você tem Giannis contra as duas torres gêmeas ali do Cleveland Cavaliers. O Dame, se voltar, a gente pode ver Dame contra Donovan Mitchell. Então vai ser um jogo bem interessante, que é a série que eu particularmente prefiro assistir, nada contra os Pacers. Mas se for os Pacers também, eu acho que dá jogo. Só que o Cleveland, eu acho que eles estão muito fortes, o ataque é muito bom, eles devem passar e chegar na final de conferência. E do outro lado, a gente pode ter um possível Celtics contra o vencedor ali de Knicks ou Pistons. Se for os Knicks, o grande problema é que Nova York simplesmente não consegue ganhar dos times grandes. Será que eles vão conseguir achar uma maneira de ganhar de Boston, que não tem sido fácil nesses últimos tempos? Ao menos que eles cheguem nas finais de conferência, eu acho que o emprego do Tibbs está em perigo, principalmente com o Mike Malone estando ali sem emprego. Eu acho que é um nome interessante, falei isso no vídeo da demissão ali que eu postei na sexta-feira passada. Então o Tibbs precisa muito se preocupar com o emprego dele. E é claro, se por acaso o Detroit Pistons passar, novamente eles não têm absolutamente nada a perder, eles vão deixar tudo ali na quadra, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que o Boston Celtics deve passar sem nenhum problema. Então a gente tem uma final de conferência aí, possivelmente, de Cavs e Boston, que eu acho que é o que todo mundo espera. E com certeza deve ir para 7 jogos. Deve ir para 7 jogos. A gente sabe que eles dividiram ali a série durante a temporada regular, 2 vitórias para cada time. E eu vou ter que ser clubista aqui e acreditar no meu Boston Celtics, que vão chegar novamente nas finais da NBA. E aí, é claro, a gente tem N possíveis matchups na final da NBA, então você tem Shea contra Tatum, você tem Lakers contra Celtics, que é particularmente o que eu quero ver, mais pela rivalidade, pela história que essas duas franquias possuem, ou a gente pode ter algum outro time aleatório, New York Knicks chegando na final, possivelmente,
O Indiana Pacers chegou perto ano passado. O próprio Clippers, quem diria que o Clippers poderia chegar na final da NBA, né? Tantos times bons, e é esse aqui que ninguém deu nada para eles, que tem talvez a maior chance nos últimos anos aí para fazer alguma coisa. Então tem muita história para ver, muita coisa para acompanhar. Ao longo dessa semana eu vou soltar prévias de cada série individualmente, vou falar um pouquinho mais em detalhe sobre o que eu acho de cada série. Então, playoffs começando, muita coisa pra acontecer aí nos próximos 2 meses, praticamente. Deixe nos comentários das séries que já estão definidas, quem que você acha que vai ganhar cada série e quem que você quer ver na final. Como sempre, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, por hoje é só. Valeu!